Se alguém me perguntasse, há meras 2 semanas, qual seria o rumo da minha vida, um encolher de ombros seria a resposta mais provável. Nunca fui de traçar mapas detalhados do futuro. Prefiro que as coisas se desenrolem com a naturalidade de uma mangueira florida, crescendo ao sabor do sol e da brisa. Foi com esse espírito leve que aceitei o trabalho na pequena oficina de móveis rústicos no final da rua. Atender aos clientes, organizar os pedidos, parecia um respiro de calmaria. Mal imaginava que aquele espaço impregnado de poeira fina e o perfume inebriante da madeira fresca plantariam uma semente de mudança dentro de mim. No meu primeiro dia, fui envolvida por uma atmosfera singular. Era como adentrar um universo à parte, onde a rusticidade e o cuidado artesanal coexistiam em perfeita harmonia. Prateleiras robustas exibiam tábuas de ipê e jacarandá, recém-cortadas e lustradas até brilharem sob a luz tênue que trespassava as janelas empoeiradas. Ferramentas antigas adornavam as paredes, cada qual em seu lugar designado, e um silêncio acolhedor era quebrado apenas pelo murmúrio distante das máquinas e pelos passos firmes dos marceneiros. Foi ali que conheci Javier. Ele aparentava ser uns 10 anos mais velho, talvez, mas carregava uma jovialidade contagiante. Alto, com braços fortes delineados sob a camiseta de algodão e mãos grandes, de dedos hábeis, que pareciam esculpidas pelo próprio tempo. Suas unhas curtas invariavelmente ostentavam vestígios de serragem, como se a madeira fosse uma extensão natural de sua pele. Mas o que realmente capturou minha atenção foram seus olhos. Castanhos profundos, emoldurados por discretas linhas de expressão que sugeriam um sorriso fácil, e uma barba bem cuidada que realçava o tom ligeiramente bronzeado de sua pele. Você deve ser a nova garota, ele disse assim que me viu, um sorriso acolhedor iluminando seu rosto enquanto ele segurava uma prancha de cerejeira. Sua voz era grave e aveludada, como o som de um violão dedilhado em uma melodia suave. Bem-vinda à nossa pequena bagunça. Ri baixinho, observando o ambiente ao redor. Espero conseguir acompanhar o ritmo. Acho que você vai se sair bem, ele respondeu, o sorriso ainda presente. Só precisa aprender a não tropeçar nessa poeira toda. Ele piscou antes de voltar sua atenção para a madeira em suas mãos. E foi exatamente assim nos dias que se seguiram. Enquanto aprendia os meandros do atendimento, explicando as nuances de cada tipo de madeira, os preços, auxiliando com os pedidos sob medida, passei a observá-lo discretamente enquanto trabalhava. Javier possuía uma concentração admirável. Cada movimento seu parecia coreografado, preciso. Ele manuseava as ferramentas com uma destreza que lembrava uma dança silenciosa. Mas havia algo nele que despertava minha curiosidade, uma mania peculiar que notei logo de início. Ele estava constantemente deslizando a mão sobre a superfície das tábuas, como se precisasse sentir fisicamente sua lisura. Às vezes, interrompia uma tarefa, fechava os olhos por um instante e deslizava a palma da mão lentamente sobre a madeira, como se a estivesse decifrando. Era um gesto tão íntimo, tão pessoal, que eu apreciava observar. Sentia que poderia ficar ali, contemplando-o por horas. Uma tarde, enquanto organizava algumas notas de encomenda no balcão, ouvi seus passos se aproximando. Levantei os olhos e lá estava ele, vestindo uma camisa xadrez desbotada, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele sorriu, colocando uma caneca de café ao meu lado. Acho que você está precisando disso, disse, indicando a bebida quente. Peguei a caneca. Surpresa. Obrigada. Você preparou isso para mim? Claro. Ele se encostou no balcão, cruzando os braços. Não é segredo que sou o melhor barista improvisado da cidade. Rimos juntos, e naquele instante senti algo diferente. Não era apenas o humor leve ou a gentileza. Era a maneira como ele parecia genuinamente interessado em conversar comigo, como se meu dia tivesse a mesma importância que o dele. Então, Valentina. Ele inclinou a cabeça para o lado, um olhar curioso. O que te trouxe para este lugar tão específico? Quero dizer, nem todo mundo escolhe trabalhar em uma oficina de móveis. Dei de ombros, fingindo ponderar profundamente. Talvez eu tenha sido atraída pelo cheiro da madeira,
Ou talvez porque adoro ver pessoas apaixonadas pelo que fazem. Apontei para ele com a caneca. Como você? Já te observei passando a mão nas tábuas. Sabe, essa coisa de verificar se estão lisas, é quase um ritual sagrado. Javier soltou uma gargalhada gostosa, jogando a cabeça para trás. Quando voltou a me olhar, seus olhos brilhavam. Você reparou nisso, hein? Minha mania peculiar, como dizem por aí. É charmoso, admiti, sentindo minhas bochechas esquentarem levemente. Faz parecer que você realmente se importa com cada detalhe. E me importo, ele respondeu, o tom agora mais sério. A madeira muda, se adapta. Se você não a tratar com cuidado, ela pode surpreender. Às vezes de forma boa, outras nem tanto. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente. Não se tratava apenas de madeira. Era como se ele estivesse falando de algo maior, algo que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Os dias na oficina começaram a ganhar um ritmo diferente. Eu ainda estava me adaptando ao trabalho, mas havia uma nova energia no ar, e grande parte dela emanava de Javier. Ele não era do tipo que forçava conversas ou buscava atenção, mas sempre encontrava maneiras sutis de se aproximar quando eu menos esperava. Uma manhã, enquanto organizava fichas de pedidos no balcão, ele se aproximou, segurando uma pequena caixa de madeira. Era delicada, com entalhes laterais que formavam arabescos intrincados. Ele colocou a caixa à minha frente com um sorriso travesso. Abra, disse simplesmente. Franzi a testa, curiosa. O que é isso? É para você. Não precisa fazer tanto suspense. Com cuidado, levantei a tampa da caixa. Dentro, havia um chaveiro de madeira em formato de coração, liso e perfeitamente polido. Passei os dedos sobre ele, sentindo sua textura impecável. Você fez isso? Perguntei, surpresa. Javier sorriu, visivelmente orgulhoso. Pensei que talvez gostasse de algo assim. Uma lembrança. Ou só algo bonito para carregar por aí. Fiquei sem palavras por um instante. O gesto era tão inesperado, tão genuíno, que meu coração pareceu dar um salto dentro do peito. É lindo, murmurei finalmente, olhando para ele. Obrigada. Ele deu de ombros, como se não fosse nada demais, mas seus olhos brilhavam. Só quis retribuir a gentileza do café que você tem me trazido todas as manhãs. Ri, tocada pela referência à nossa pequena rotina. Todos os dias, eu preparava uma xícara de café e levava para ele, mesmo que ele nunca tivesse me pedido. Era como se aquilo tivesse se tornado parte de um acordo silencioso entre nós. Bem, respondi, guardando o chaveiro no bolso da minha saia jeans clara, que combinava com a blusa de algodão floral e as sandálias rasteirinhas de couro trançado. Acho que agora estamos quites, então falei em tom de brincadeira. Ele sorriu, inclinando-se levemente sobre o balcão. Aos poucos, comecei a entender melhor aquele hábito peculiar de Javier. Ele passava horas ajustando pequenos detalhes em suas peças, sempre conferindo com as mãos se tudo estava perfeito. Certa vez, enquanto ele trabalhava em uma mesa de jantar sob encomenda, feita de madeira maciça escura, resolvi perguntar diretamente: por que você faz isso? Passar a mão nas tábuas. Quero dizer, parece tão importante. Ele parou por um momento, pensativo, antes de responder. Acho que é mais por atenção aos detalhes. Às vezes, só no olho, podem passar despercebidas pequenas imperfeições. Já o tato é mais preciso. E cada peça tem sua história, seu jeito de ser. Quando toco nelas, consigo sentir o que ainda falta. Fiquei ali parada, observando enquanto ele voltava ao trabalho, passando uma lixa fina sobre as bordas de uma das peças recém-lixadas que repousavam sobre a bancada. Seus movimentos eram lentos, quase carinhosos. Então você sempre presta atenção aos detalhes. Falei de forma despretensiosa, mas talvez com uma ponta de ousadia na voz. Só há os detalhes importantes, ele disse, me olhando em tom de desafio, um brilho divertido nos olhos. Tipo o quê? Provoquei. Tipo a beleza do seu sorriso, que, assim como o sol da manhã,
ilumina este salão. Senti minhas bochechas esquentarem novamente. Aquilo foi incrivelmente poético. Nem tanto, ele riu, mas havia um tom suave em sua voz. Só estou sendo honesto. E assim as semanas se esvaíram, e nossa amizade, e um certo carinho crescente, floresceu de maneira natural. Conversávamos sobre tudo, desde histórias engraçadas do trabalho até coisas mais íntimas de nossas vidas. Havia uma leveza entre nós, como se o tempo deslizasse sem pressa quando estávamos juntos. Um dia, após o expediente, Javier perguntou se eu gostaria de ficar um pouco mais para ajudá-lo com uma última tarefa. A oficina estava vazia, exceto por nós dois, e o barulho das máquinas já havia sido substituído pelo silêncio tranquilo do final da tarde. Na verdade, eu só estava ajudando a conferir umas tábuas, medindo se haviam sido cortadas no tamanho certo, mas eu queria fazer mais do que apenas isso. Ei, o que você está fazendo? Perguntei, aproximando-me da bancada onde ele trabalhava. Preciso terminar de polir essas tábuas, ele disse, segurando uma lixa fina. Posso tentar? Ofereci, a curiosidade me picando. Bom, até pode, se não se importar em sujar as mãos, falou pensativo, avaliando-me com um sorriso nos lábios. Isso não é problema para mim, respondi, confiante. Ele me mostrou como segurar a ferramenta e fazer movimentos suaves, mas firmes, ao longo da superfície da madeira. Enquanto eu trabalhava, ele ficou ao meu lado, guiando minhas mãos de vez em quando. Seus dedos roçavam os meus, um toque breve, mas que acendia uma faísca sutil dentro de mim. Assim está bom? Perguntei, hesitante. Perfeito. Ele sorriu, seus olhos fixos nos meus por um instante que pareceu eterno. Você tem talento. Ficamos ali por um momento, nossos olhares presos um ao outro. O ar parecia mais denso, carregado de uma eletricidade silenciosa. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Valentina, posso te perguntar uma coisa? Sua voz era um sussurro rouco. Claro, consegui responder, sentindo meu coração acelerar. Você sente isso também? Essa nossa conexão. Engoli em seco, a resposta presa na garganta. Sim, foi tudo o que consegui articular. Foi tudo o que ele precisava ouvir. Lentamente, ele levou uma mão ao meu rosto, acariciando minha bochecha com a ponta dos dedos, um toque leve como uma pena. Fechei os olhos, permitindo-me sentir o momento. Quando nossos lábios se encontraram, o beijo foi suave, hesitante, como se Javier estivesse com medo de romper algum limite invisível. Mas eu correspondi, entregando-me àquela nova sensação. Então ele relaxou, permitindo que seus verdadeiros sentimentos se manifestassem naquele toque. O silêncio da oficina parecia vibrar ao nosso redor. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de perguntas não ditas, mas também de uma certeza tranquila. Ele riu baixinho, aquele som grave que eu já tinha aprendido a amar, e então me puxou para outro beijo, dessa vez mais confiante, mais intenso. Ali, entre tábuas de madeira e ferramentas espalhadas, algo fundamental mudou entre nós. Não era mais apenas camaradagem ou admiração. Era uma conexão profunda, como se fossemos duas almas que, perdidas, finalmente haviam se encontrado. Depois de alguns minutos, ou talvez horas, quem poderia dizer? Javier segurou minha mão, seus dedos entrelaçados nos meus. Não é exatamente romântico, ele brincou, gesticulando para o ambiente ao redor. Mas estando em sua companhia, é o que importa, falei, sem conseguir esconder a felicidade em minha voz. Para mim, isso é perfeito, disse, sincera. E era mesmo. A simplicidade de tudo combinava com o momento, talvez inusitado, talvez apenas o prenúncio de algo maior. Sentamos lado a lado em um velho banco de madeira, quase distraídos. Olhei para ele e vi que ele também estava perdido em pensamentos, observando nossas mãos unidas. Sabe, ele disse depois de um momento, sua voz baixa e pensativa. Eu sempre admirei pessoas que sabem ouvir e sentir. E você? Você tem essa qualidade. Você percebe as coisas que os outros ignoram. Como a sua mania de passar a mão nas tábuas, murmurei, sorrindo. Exatamente, ele retribuiu o sorriso,
seus olhos cheios de admiração e afeto. Ele me observava com uma atenção delicada, como se eu fosse uma peça preciosa, tão frágil quanto o trabalho que ele realizava com a madeira. Naquele momento, podíamos ser verdadeiros, sem a necessidade de máscaras ou defesas. Havia uma harmonia natural que ia muito além da superfície. Era uma conexão legítima. Não precisávamos de grandes promessas ou planos elaborados. Tudo o que importava era a certeza de que juntos havíamos encontrado algo único, belo, simples, talvez até rústico, como as peças produzidas naquela oficina. As semanas que se seguiram aquele beijo na oficina foram como uma nova melodia sendo adicionada à sinfonia da minha vida. Havia uma ternura palpável no ar que compartilhávamos, um entendimento tácito que pairava entre nós como o aroma suave do cedro recém-polido. Nossos dias na oficina continuavam com a mesma rotina, mas cada olhar trocado, cada roçar de mãos ao pegar uma ferramenta, carregava agora uma nova eletricidade. Eu me pegava observando Javier trabalhar ainda mais intensamente. Sua concentração parecia ainda mais profunda, seus movimentos mais precisos. Ele podia passar horas lixando uma única peça, seus músculos tensos sob a camisa, o suor brilhando levemente em sua testa. Havia uma sensualidade silenciosa em sua dedicação, na forma como suas mãos fortes moldavam a madeira com uma delicadeza surpreendente. Às vezes, ele usava uma máscara para se proteger da poeira, e seus olhos castanhos eram a única parte visível de seu rosto, focados intensamente na tarefa. Confesso que achava aquele vislumbre de seus olhos ainda mais intrigante. Percebi que sua mania de tocar a madeira era mais do que apenas uma verificação de lisura. Era uma forma de comunicação, um diálogo silencioso entre ele e a matéria-prima. Ele parecia sentir as veias da madeira, suas imperfeições ocultas, sua história. Era como se ele pudesse ouvir os segredos que cada tronco guardava. Um dia, enquanto ele trabalhava em uma cadeira de balanço intrincadamente esculpida em mogno, notei que ele usava uma luva de couro macio em uma das mãos. A luva cobria apenas a palma e os dedos, deixando o dorso da mão exposto. Era um detalhe sutil, mas que despertou minha curiosidade. Por que a luva em uma mão só? Perguntei, aproximando-me. Ele parou o trabalho, levantando os olhos para mim. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Essa aqui é mais sensível, ele explicou, mostrando a mão enluvada. Preciso sentir a textura da madeira, as pequenas variações. A luva protege, mas não tira a sensibilidade. Ele então pegou uma lasca fina de madeira com a mão desprotegida, examinando-a com os dedos. Essa aqui, preciso sentir a resistência, a firmeza. Achei fascinante essa distinção, essa intimidade com o material. Era como se cada parte de sua mão tivesse uma função específica na sua arte. Nossas conversas se tornaram mais profundas, permeadas por confidências e risos compartilhados. Descobri que Javier cresceu em uma pequena cidade litorânea, cercado pela natureza exuberante. Ele falava com paixão sobre as árvores, sobre o ciclo da vida da floresta, sobre o respeito que a madeira merecia. Ele via em cada tronco não apenas o material, mas uma história a ser contada através de suas mãos. Uma tarde, depois que terminamos de atender os últimos clientes, Javier me convidou para ficar um pouco mais. Ele queria me mostrar algo em que estava trabalhando em segredo. Meu coração deu um salto de expectativa. Ele me guiou até um canto mais afastado da oficina, onde uma lona cobria algo volumoso. Com um gesto dramático, ele puxou a lona, revelando uma penteadeira deslumbrante, feita de uma madeira clara e brilhante, com detalhes entalhados de flores e folhas. Era a peça mais delicada e elaborada que eu já tinha visto sair daquela oficina. Uau, Javier, isso é incrível! Exclamei, maravilhada com a beleza da peça. Ele sorriu, visivelmente orgulhoso. É para a feira de artesanato da cidade. Queria fazer algo diferente desta vez. Ele passou a mão pela superfície lisa da penteadeira. E queria te mostrar primeiro. Senti um calor percorrer meu corpo com aquele gesto. Era como se ele estivesse compartilhando um pedaço de sua alma comigo. Naquela noite, depois de fecharmos a oficina,
Javier me convidou para jantar em um pequeno restaurante acolhedor no centro da cidade. A luz de velas criava uma atmosfera íntima enquanto saboreávamos pratos simples, mas deliciosos. Conversamos por horas, sobre nossos sonhos, nossas inseguranças, nossos gostos musicais. Descobri que ele amava tango e que, às vezes, dançava sozinho na oficina tarde da noite, embalado pelo ritmo melancólico da música. A imagem de Javier dançando sozinho entre as pilhas de madeira me pareceu incrivelmente poética e um pouco solitária. Depois do jantar, enquanto caminhávamos de volta para casa, a brisa suave da noite carregava o perfume das flores dos jardins. Paramos em frente à minha casa, sob a luz suave do luar. Javier segurou minhas mãos, seus olhos fixos nos meus. Valentina, ele disse, sua voz um sussurro rouco. Esses dias têm sido muito especiais para mim. Meu coração acelerou. Eu sentia o mesmo, mas as palavras pareciam presas em minha garganta. Ele se aproximou lentamente, seu olhar percorrendo meu rosto. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando seus dedos roçaram de leve meu pescoço, subindo até a nuca. Era um toque casto, mas carregado de uma promessa silenciosa. Eu gosto muito de você, Valentina, ele confessou, seus olhos brilhando à luz da lua. Eu também gosto muito de você, Javier, consegui responder, minha voz mal um sussurro. Ele se inclinou, e nossos lábios se encontraram em um beijo lento e terno, diferente daquele primeiro beijo na oficina. Havia mais doçura, mais entrega, mais reconhecimento de algo que estava florescendo entre nós. Naquela noite, sonhei com mãos que moldavam a madeira, com o cheiro quente do cedro e com o som suave de um tango distante. Nos dias seguintes, nossa intimidade cresceu de forma natural e delicada. Continuávamos trabalhando lado a lado na oficina, mas agora havia um toque mais demorado em nossas mãos, um olhar mais intenso, um sorriso cúmplice. Descobri que Javier tinha um certo fascínio por minhas mãos. Ele costumava observá-las enquanto eu organizava papéis ou servia um cliente, comentando sobre como eram delicadas e ágeis. Uma vez, enquanto eu desembalava um carregamento de puxadores de metal, ele pegou minha mão e examinou meus dedos com cuidado. Suas mãos são tão diferentes das minhas, ele disse, comparando sua mão grande e forte com a minha. Mas ambas podem criar coisas bonitas. Ele então beijou a palma da minha mão, um gesto inesperado que me fez corar. Certa tarde, enquanto eu usava um vestido leve de algodão com pequenas flores bordadas e sandálias de tiras finas, Javier se aproximou enquanto eu limpava a poeira de uma estante alta. Ele ficou parado, observando minhas pernas enquanto eu subia em um pequeno banquinho de madeira. Senti seu olhar e minhas bochechas esquentaram. Você fica linda nesse vestido, Valentina, ele disse, sua voz um pouco mais grave do que o normal. As flores me lembram a primavera. Aquele elogio simples me deixou perturbada de uma forma agradável. Era como se ele estivesse vendo além da superfície, apreciando pequenos detalhes que eu nem sempre notava. Um dia, Javier chegou à oficina com um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Ele me entregou com um sorriso misterioso. Dentro havia um bracelete feito de pequenas contas de madeira escura, unidas por um fio de couro. Cada conta era única, com diferentes tons e texturas. Eu fiz para você, ele disse, observando enquanto eu colocava o bracelete no pulso. Cada pedacinho de madeira tem sua própria história. Aquele presente, feito com suas próprias mãos, tinha um significado profundo para mim. Era um símbolo do nosso crescente afeto, um elo tangível entre nós e a madeira que nos unia. Naquela noite, enquanto fechávamos a oficina juntos, uma tempestade começou a cair lá fora. Os raios iluminavam brevemente o interior empoeirado, e o som da chuva tamborilando no telhado criava uma atmosfera acolhedora e isolada. Javier apagou as luzes principais, deixando apenas um abajur aceso em um canto, lançando sombras suaves pelas paredes. Ele se aproximou de mim lentamente, seus olhos brilhando na penumbra. Pegou minha mão e me guiou até um canto mais reservado da oficina, onde havia um velho sofá de couro desgastado. Sentamos juntos, o silêncio quebrado apenas pelo som da chuva. Valentina, ele sussurrou, virando-se para mim.
Eu sinto que algo muito forte está crescendo entre nós. Assenti, meu coração batendo forte no peito. Eu sentia o mesmo, uma mistura de excitação e uma ponta de apreensão. Ele levou a mão ao meu rosto, seus dedos roçando suavemente minha bochecha. Seus olhos estavam cheios de uma ternura intensa. Ele se inclinou, e nossos lábios se encontraram em um beijo carregado de desejo e de uma doçura crescente. Seus braços me envolveram, me puxando para mais perto, e senti o calor de seu corpo através do meu vestido. Naquele momento, isolados pela tempestade e pela escuridão da oficina, o mundo exterior desapareceu. Havia apenas nós dois, o som da chuva e a promessa silenciosa de algo mais profundo. Seus beijos se tornaram mais intensos, explorando cada curva dos meus lábios, e minhas mãos encontraram seu cabelo na nuca, sentindo a textura macia de seus fios. Aquele refúgio improvisado, cercado pelo cheiro da madeira e pelo ritmo da chuva, se tornou o cenário de um despertar de sentimentos que eu mal podia compreender. A dança silenciosa de nossas mãos, a troca de olhares carregados de significado, os sussurros na penumbra, tudo contribuía para uma intimidade que ia além das palavras.